Olá pessoal, sou a professora Rossane e a gente vai falar um pouquinho a respeito de controle de constitucionalidade. Lembrando que nós estamos falando aqui das decisões de mérito e dos seus aspectos, né? Nós falamos na aula passada a respeito do aspecto subjetivo, do efeito erga omnes e também do efeito vinculante da decisão de mérito produzida no controle de constitucionalidade na ADI, na DC e na DPF. Na aula de hoje a gente vai falar do aspecto objetivo, tá? Do aspecto objetivo da decisão de mérito proferida pelo STF no controle de constitucionalidade abstrato concentrado em ADI, em ADC e ADPF. Para a gente compreender esse tema, nós vamos pensar assim: a decisão do Supremo, ela produz efeito erga omnes vinculante. A gente já sabe disso, já fez essa análise no aspecto subjetivo, mas a questão é: qual parte da decisão do Supremo que tem essa capacidade de produzir esse efeito erga omnes e vinculante, hein? Qual parte tem esta capacidade de produzir este efeito? Para isso, a gente precisa entender que o acordo ele se estrutura da seguinte forma: o acordo do Supremo, ele trata ali do relatório. Eu tenho, além do relatório, eu tenho a fundamentação e o dispositivo. Relatório, fundamentação e o dispositivo. Quando eu estou falando da fundamentação, pessoal, cada ministro, ele tem a sua fundamentação. Cada ministro tem o seu voto, tá? O dispositivo, pessoal, eu tenho ali que o dispositivo, ele tem efeito erga omnes e efeito vinculante, tá, professora? Então, é só o dispositivo que tem efeito vinculante erga omnes? Veja lá, tem uma série de discussões aqui, tá? Tem autores que dizem que a fundamentação, ela também teria capacidade de produzir efeitos erga omnes e vinculantes, e não só o dispositivo. Essa teoria que fala a esse respeito, pessoal, é a teoria do efeito transcendente dos motivos determinantes. De acordo com essa teoria extensiva, né, porque ela traz uma análise mais extensiva, o efeito vinculante ele não ia ficar limitado só ao dispositivo, mas a todos os motivos que são determinantes para que se chegasse àquele dispositivo. A questão é, pessoal, ora, como que eu vou pensar num efeito aí, num motivo determinante para todos os votos? Porque eu não falei para vocês ali há 2 minutos atrás que a fundamentação, cada ministro traz a sua fundamentação do seu voto? Então isso é um pouco difícil, né? Porque eu não vou conseguir extrair, pessoal, uma posição que invoque aí, na verdade, a posição do Supremo, ou seja, os fundamentos, os motivos determinantes para o Supremo enquanto Corte Superior, enquanto Corte Suprema, né, dentro do país. Eu consigo extrair o fundamento, o motivo determinante de cada voto isoladamente, mas dificilmente eu consigo trazer isso como um todo, porque cada ministro traz um motivo determinante para o seu voto, um fundamento determinante para o seu voto, tá? Nesse contexto, eu teria ali a fundamentação dividida em 2 partes, uma chamada ratio decidente e a outra obter dicta e ratio decidente, tá? A ratio decidente seria as razões efetivas determinantes para o julgado, enquanto a obter dicta são razões citadas ali de passagem, né, mas que não são determinantes para o julgamento. De acordo com essa teoria aí da transcendência dos motivos determinantes, só o que tivesse na ratio decidente que teria capacidade aí de transcender, né, transcender para além da fundamentação e vincular as partes. Essa teoria, pessoal, em que pese aí toda a discussão, ela foi adotada pelo STF na presidência do ministro Gilmar Mendes. Hoje em dia ela não é adotada, mas no período que o Gilmar Mendes foi presidente, essa teoria do efeito transcendente dos motivos determinantes ou transcendência dos motivos, ela foi adotada. O STF, ele não tem mais adotado essa teoria desde a saída do ministro Gilmar Mendes da presidência, em especial desde a reclamação 3014 de São Paulo, tá? Essa reclamação deixou claro que não seria adotado o efeito transcendente, tá?
havia assim uma questão que dizia, olha, é muito difícil você conseguir uniformizar isso, porque os professores falam que isso não representa a posição do Supremo, porque cada ministro traz um motivo determinante no seu voto, mas um fator muito interessante, pessoal, que se vocês forem analisar os votos dos ministros, né, sim, formalmente o Supremo não adota essa teoria, mas informalmente, dentro dos votos dos ministros, vocês vão observar que eles falam sobre transcendências dos motivos determinantes e falam dessas questões que não são hoje mais aplicadas desde a presidência do ministro Gilmar Mendes. Então eu julgo muito interessante essa discussão. Então, pessoal, nesse contexto, nós temos que o que realmente vai vincular, né, vai produzir eficácia erga omnes e efeito vinculante é apenas a parte dispositiva, porque o Brasil ele não se vale, o Brasil não adota a teoria da transcendência dos motivos determinantes, tá? De acordo com essa teoria, a ratio decidente teria a capacidade de produzir efeito vinculante erga omnes, né? Notadamente o efeito vinculante, mas essa teoria ela não é aplicada no Brasil desde o ministro Gilmar Mendes, desde que o mesmo saiu da presidência. Na próxima aula, pessoal, a gente vai falar um pouquinho da eficácia temporal das decisões de controle de constitucionalidade da modulação dos efeitos. Eu espero vocês na próxima aula.